Olá, meus amigos. Hoje quero falar com vocês rapidamente sobre os 3 P's: o pedido, a promessa e a provisão. Nossa leitura em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, dos versículos 8 a 16. É a história de Elias e a viúva de Sarepta. Fala assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Atenção aí. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E, e quando ela foi buscar a água, ele também chamou e disse: Traga também um pão, por favor. E ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, Senhor, que não tenho nem mais um pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: Não acabará a farinha da sua tigela e não faltará azeite no jarro até que o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Nesse momento em Israel, Deus havia proferido uma profecia através de Elias que não choveria durante alguns anos. No caso, foram 3 anos. Por quê? O pessoal de Israel estava muito... O rei Acabe e a rainha Jezabel estavam muito devotos a Baal. Baal era um deus que, segundo a crença deles, era o deus das grandes colheitas, o deus da chuva. Então Deus fez essa prerrogativa aí, ó: não vai chover enquanto eu não disser que volte a chover. E acontece que, faltando chuva ali, faltava muito alimento. E essa viúva estava passando necessidade em casa. No versículo 12, ela fala que não tinha quase nada. E o que ela tinha, ela estava indo fazer para ela e para o filho dela. Pensa comigo, você tem pouca coisa na sua casa. A prioridade é o quê? Fazer e dar para os outros na rua ou cuidar daqueles que são seus? Essa mulher tinha a razão dela de querer sustentar o filho pelo menos mais uma última vez. E no versículo 12 está escrito isso. Imagina você... a gente está vivendo tempos ruins hoje, tempos de crise econômica, financeira. O pai de família não ter de onde tirar, não ter de onde prover. E nesse caso, essa mulher era viúva. Naquela época, a viúva era vamos dizer assim, uma raça esquecida pelos outros. A mulher literalmente não tinha de onde prover. Então ela só tinha um restinho e ela queria dar para o seu filho. E aí no versículo 13 vem o primeiro P, o pedido. Elias fala: mas primeiro faça para mim. Então ela está falando assim: peraí, eu só tenho um pouco. E eu vou fazer para o meu filho e para mim. E aí você está me fazendo esse pedido: faça primeiro para mim. É um desafio de fé. Os pedidos de Deus geralmente são desafios de fé. Me lembrei que agora até daquele caso de Abraão, né? Sacrifique Isaac. São pedidos que desafiam a nossa fé. E aí você imagina comigo, um homem que ela não conhecia, não tinha quase nada, né? Igual já foi falado aqui. E ter que dar esse primeiro pedaço, ou o primeiro pãozinho, ou talvez o único que tinha ali, para uma pessoa desconhecida. E aí tem um detalhe no versículo 13 também que chama atenção, que Elias fala o seguinte: faz o primeiro para mim, o resto fica para vocês. Aí pesa, né? O resto, imagina, eu já não tenho muito, vou ter que dar primeiro para ele, o resto, não tem resto. Nós vamos morrer, estamos perdidos. Estamos perdidos. E aí no versículo 14 vem o segundo P, a promessa.
Ele fala o seguinte, olha, o resto fica para vocês, pois, e esse pois aí é a chave de tudo, o versículo 14, pois Deus não vai deixar faltar para vocês. Cumpra o pedido que a promessa pode ser realizada. E acontece que Deus ele provê aquele que é obediente. Deus não deixa o seu justo mendigar o pão, não deixa faltar aquilo que é necessário. E no versículo 16, então, vem o terceiro P, a provisão. Deus não deixou faltar o básico e nem o necessário. Deus fez a provisão e acontece que não faltou durante 3 anos, que foi o tempo da seca, que foi o tempo que não choveu, não faltou o básico. Quando fala farinha na tigela e azeite no barro, a gente pensa no azeite no jarro, desculpa. A gente pensa que nunca vai faltar o necessário, aquilo que era necessário para que a viúva e o filho pudesse ter uma vida digna, uma vida de honra, uma vida honrada diante de Deus. E aí, gente, o que eu começo a pensar é nesses tempos de hoje que a gente está vivendo. Eu estou falando com vocês nesse momento e essa palavra serve muito para mim porque no momento eu estou desempregado. E aí, às vezes, eu fico me pensando, Deus, como é que eu faço? E uma palavra Deus colocou no meu coração. Faz o possível, corre atrás, que o impossível fica para mim. E isso me traz grande fé, me traz grande esperança de que Deus nunca vai deixar faltar enquanto a gente estiver obedecendo, enquanto a gente estiver crendo, mas não porque a gente vive por trocas, mas porque a nossa fé nos garante que Deus é o nosso Pai e um pai cuida do seu filho. E eu lembro também daquele texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que ele fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nesse contexto, quais são essas outras coisas? O de comer, o de beber, o de vestir, ou seja, a farinha, o azeite, ou seja, o necessário para que a gente tenha uma vida digna e honrada diante de Deus. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, e esse texto ele nos lembra que por mais que a gente esteja passando por crise, por tempos difíceis, Deus ele tem um pedido, ele tem uma promessa e ele provê. A nossa parte é crer, obedecer e correr atrás. Espero que Deus tenha falado com você por meio dessa devocional. Deus te abençoe.